O Serviço Nacional de Inteligência informou ao parlamento que Kim Ju-ae foi indicada como sucessora de Kim Jong-un. Dizem que a filha dele pode herdá-lo. Hoje vamos analisar esse tema. No dia 10 de fevereiro, o Serviço Nacional de Inteligência avaliou que Kim Ju-ae, filha de Kim Jong-un, está na fase de ser designada como sucessora e relatou isso ao parlamento. Isso foi informado em uma reunião fechada do Comitê de Inteligência do Parlamento. Segundo o Serviço Nacional de Inteligência, Kim Ju-ae tem chamado cada vez mais atenção em eventos como a celebração do Dia das Forças Armadas e a visita ao Palácio do Sol de Kunsusan. Também foi observado que ela está dando opiniões sobre algumas políticas. Por isso foi avaliado que ela entrou na fase de ser designada como sucessora. O Serviço Nacional de Inteligência informou que vai monitorar de perto se Kim Ju-ae participará dos eventos paralelos do 9º Congresso do Partido da Coreia do Norte. O 9º Congresso do Partido da Coreia do Norte ainda não tem data exata, mas deve ocorrer no fim de fevereiro. Primeiro, vejamos o que Kim Ju-ae fez recentemente. Kim Ju-ae, para marcar o 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores, iniciou sua primeira agenda pública acompanhando Kim Jong-un ao Palácio do Sol de Kunsusan, onde estão os corpos de Kim Il-sung e Kim Jong-il, participando da visita ao Palácio do Sol junto com Kim Ju-ae. No começo, especulou-se que isso seria um sinal político ligado à sucessão. Depois, o relatório do Serviço Nacional de Inteligência confirmou o fato. E, inclusive, hoje mesmo, foi observado um comportamento incomum na embaixada norte-coreana na China. O Serviço Nacional de Inteligência afirmou à Assembleia Nacional que Kim Ju-ae está sendo nomeada sucessora. Com tanto apoio, parece que ela foi escolhida. Se Kim Ju-ae realmente foi nomeada sucessora, essa rapidez na sucessão de poder na Coreia do Norte é muito incomum. Kim Ju-ae é conhecida por ter nascido em 2013 e, pelos padrões sul-coreanos, ela teria agora a idade de uma estudante do primeiro ano do ensino fundamental, segundo. Mas o fato de já aparecer a expressão fase de nomeação como sucessora nessa idade está sendo interpretado como um sinal político muito forte. Isso porque até mesmo Kim Jong-un foi nomeado sucessor aos 25 anos. E mesmo assim, dentro do sistema norte-coreano, isso já era considerado rápido. Ou seja, Kim Ju-ae está ainda mais à frente do que Kim Jong-un. O processo de sucessão começou mais de 10 anos mais cedo, o que permite interpretar que a Coreia do Norte não está agindo de maneira normal. A Coreia do Norte pode estar apressando a sucessão por vários motivos, mas a análise mais convincente é: eles passaram a registrar a presença de Kim Ju-ae na mente dos cidadãos para garantir uma sucessão hereditária estável. Na Coreia do Norte, se o poder vacila, o regime pode ruir. Por isso, o processo de sucessão sempre precisa ser preparado de forma minuciosa, e é necessário primeiro controlar a elite interna e os militares, passando depois por um processo de doutrinação para que os cidadãos aceitem naturalmente. No entanto, como Kim Ju-ae ainda é muito jovem, pode haver o cálculo de que, se não começarem a expô-la repetidamente desde agora, é alta a possibilidade de haver resistência interna quando for a hora de transferir o poder para ela. Especialmente o fato de Kim Ju-ae ser mulher é uma variável bastante significativa dentro da Coreia do Norte. A sociedade norte-coreana é ainda mais conservadora do que parece para quem vê de fora, e o núcleo do poder está nas mãos dos militares e da estrutura do partido, que funcionam de forma centrada nos homens. Em uma sociedade assim, é inevitável que haja uma resistência psicológica à ideia de uma mulher se tornar a líder suprema. Por isso, se a Coreia do Norte pretende colocar Kim Ju-ae como líder, eles precisam, a partir de agora, dedicar bastante tempo para desenvolver dentro do sistema a percepção de que uma mulher também pode ser líder. Por isso, alguns analistas veem a revelação precoce da sucessão como estratégia. Há ainda outro ponto relevante. Em regimes ditatoriais, não é comum, no mundo todo, que o poder do Estado seja herdado por uma filha em vez de um filho. Claro, houve casos de líderes mulheres no passado, mas isso aconteceu algumas vezes em monarquias. Em regimes ditatoriais, não há precedentes históricos de uma filha herdar o poder. Por isso, sempre que há rumores sobre a sucessão de Kim Ju-ae, surge a dúvida se isso seria possível. Mesmo que os cidadãos norte-coreanos aceitem a lógica da linhagem Baekdu, ainda pode haver resistência em relação ao gênero do líder, e os membros da elite militar podem reagir de forma ainda mais sensível. No final das contas, o caminho de Kim Ju-ae para se tornar sucessora não será decidido apenas pelo fato de ela ser filha de Kim Jong-un, mas depende de quão rapidamente o exército e o partido dentro do regime norte-coreano aceitam essa estrutura e entram na competição por lealdade. Assim que Kim Ju-ae for confirmada como sucessora, é provável que a Coreia do Norte reforce o controle e a idolatria para suprimir resistência. Como esse processo já começou, o assunto não deve ser tratado levianamente. E não é para menos, pois já circulam na Coreia do Norte materiais didáticos que descrevem Kim Ju-ae como um gênio da computação. Além disso, dramas com líderes femininas como protagonistas estão sendo transmitidos repetidamente pela mídia norte-coreana. Por isso, continua sendo discutida a possibilidade de Kim Ju-ae receber um cargo oficial no esperado 9º Congresso do Partido Claro. Há outros cenários.
Alguns sugerem que Kim Joo-ae pode não ser a verdadeira sucessora, mas sim uma peça estratégica para proteger um filho oculto. Ainda não há confirmação oficial sobre quantos filhos Kim Jong-un tem ou se possui um filho. A Coreia do Norte restringe informações sobre a família do líder e só as revela externamente por motivos políticos. Assim, se Kim Jong-un tiver um filho, talvez destaque Kim Joo-ae, inicialmente para acostumar o povo com a sucessão e depois apresente o filho como sucessor real? Dessa forma, é possível continuar o processo de sucessão de poder de maneira natural, ao mesmo tempo em que se reduz o choque interno. Na verdade, a Coreia do Norte já escondeu os sucessores em segredo no passado e, de repente, os apresentou em determinado momento. Kim Jong-un é um exemplo típico disso. Antes de ser reconhecido como sucessor, poucos sabiam da existência de Kim Jong-un, exceto algumas agências de informação. Tanto o exterior quanto os norte-coreanos quase não conheciam seu nome. No entanto, quando surgiram rumores sobre problemas de saúde de Kim Jong-il, o processo de sucessão avançou rapidamente, e Kim Jong-un passou por um processo de idolatria em um curto período de tempo, ascendendo ao centro do poder. Considerando esse precedente, há análises suficientes sugerindo que o motivo pelo qual Kim Joo-ae continua sendo apresentada ao público pode ser, na verdade, uma estratégia para criar a impressão de que a sucessão ainda está sendo preparada. De qualquer forma, o que é certo é que neste momento a questão em pauta na Coreia do Norte é estabelecer a linha de sucessão. O problema é que, para a Coreia do Sul, é a partir daqui que as preocupações aumentam ainda mais. Isso porque, na Coreia do Norte, quando a linha de sucessão começava a se consolidar de fato, estranhamente, muitas vezes vinham acompanhadas de provocações militares contra o Sul. Isso mostra que esse padrão faz parte do método de sucessão de poder do regime norte-coreano, não sendo coincidência. Quando surge um sucessor na Coreia do Norte, ele precisa garantir legitimidade interna. Mas isso não é feito por eleições ou resultados econômicos. A principal forma de garantir legitimidade no regime norte-coreano é a linhagem do Monte Paektu, além de criar tensão militar e agir firmemente contra inimigos externos. Não há método mais eficaz para fortalecer a coesão interna e aumentar a competição por lealdade do que provocações externas. Se olharmos para os exemplos reais, vemos que esse padrão se repete continuamente. Kim Jong-il foi escolhido como sucessor em 1964, e após isso, a Coreia do Norte provocou o incidente Kim Shin-jo em 1968, tentando atacar a Casa Azul. Esse incidente causou um enorme choque na sociedade sul-coreana na época, e pode-se interpretar que a Coreia do Norte tentou fortalecer a coesão do regime por meio desse impacto militar durante o processo de consolidação da sucessão. No mesmo ano, houve o incidente do USS Pueblo. Eles capturaram um navio americano, exibindo sua presença globalmente e fortalecendo a imagem interna de um país que enfrenta os imperialistas americanos. Nesse período, comandos armados infiltraram-se, aumentando a tensão na Península Coreana. Isso continuou ao longo do tempo. Durante a consolidação da sucessão de Kim Jong-il, em 1987, ocorreu o atentado da explosão do voo da Korean Air, que destruiu uma aeronave civil e espalhou medo na sociedade sul-coreana. A Coreia do Norte tomou essas medidas extremas, apesar das críticas, provavelmente por acreditar que ataques externos fortaleceriam o regime e aumentariam a lealdade interna. O mesmo aconteceu na era de Kim Jong-un. Quando Kim Jong-un estava rapidamente ascendendo como sucessor, a Coreia do Norte realizou provocações significativas em sequência, como o ataque ao navio Cheonan e o bombardeio de Yeonpyong. No caso do Cheonan, nossos soldados foram sacrificados, e no bombardeio de Yeonpyong, até civis foram vítimas. Esses incidentes não só causaram danos reais à sociedade sul-coreana, mas também provavelmente foram usados internamente para demonstrar a liderança e a determinação militar de Kim Jong-un. Quando surge um sucessor, é preciso mostrar aos militares e à população que o novo líder é tão firme e perigoso quanto o anterior. Assim, se Kim Joo-ae for confirmada como sucessora, espera-se que a Coreia do Norte repita padrões semelhantes. Como Kim Joo-ae é mulher, talvez precise provar legitimidade de forma ainda mais enfática. Considerando a cultura conservadora interna da Coreia do Norte e a estrutura de poder centrada nas Forças Armadas, pode haver uma tentativa de construir autoridade e medo ao mesmo tempo por meio de ações militares ainda mais provocativas. Assim, especialistas alertam que quanto mais a sucessão de Kim Joo-ae avançar, maior será a tensão na Península Coreana e mais intensas as ameaças militares à Coreia do Sul. Se Kim Joo-ae virar sucessora, é esperado forte repressão interna na Coreia do Norte, como ocorreu com Kim Jong-il e Kim Jong-un, que fizeram grandes expurgos ao assumir o poder. Assim como outros líderes, Kim Joo-ae pode eliminar parentes próximos, como Kim Yo-jong, para consolidar seu poder. Será que ela conseguirá se tornar sucessora?
Diferente de Kim Jong-un, ela nem sequer estudou no exterior. Fico realmente curioso sobre como será a situação na Península Coreana daqui para frente. Também gostaria de saber a opinião de vocês. Então, por favor, deixem seus comentários. Por aqui, encerro o vídeo. Muito obrigado.